Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu não faço vídeos na internet, na verdade esse é o meu primeiro vídeo e talvez o único. Na verdade eu só decidi fazer esse vídeo porque eu vim pro Japão, né, no meio de uma pandemia, onde o processo de entrada aqui é completamente diferente do que o normal. E antes de vir eu pesquisei na internet, achei muitos vídeos que me ajudaram, só que alguns não me deram detalhes do que foi o processo. E eu acho que talvez vir para cá sabendo um pouquinho mais de como está sendo, pode ser que ajude, pelo menos para quem está decidido a vir ou para quem está decidindo vir, ter uma ideia e saber o que esperar e não vir totalmente no escuro. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Mas, como eu já falei, eu não sou profissional, eu nunca editei vídeos na minha vida. Então, na verdade, eu já peço desculpas, né? Se não ficar numa boa qualidade ou se ficar meio chato, porque vai ser basicamente eu falando e provavelmente vai ser meio longo o vídeo. Então, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar mais da preparação, do exame PCR, informações sobre o laboratório onde eu fiz o exame e toda a parte do aeroporto. Aí a segunda parte eu vou falar mais sobre o processo no aeroporto do Japão e hotel de quarentena e etc. Então, na verdade, se você está aqui só para saber como é que é o processo do aeroporto no Japão, vai direto para a segunda parte, tá? Fora isso, espero que vocês gostem, espero que ajude quem está decidindo vir no meio dessa situação toda. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, acho que eu ainda não falei. Meu nome é Cristiane, eu tenho 36 anos e sou de São Paulo. Não é a minha primeira vez no Japão, eu já vim várias vezes, já trabalhei aqui por alguns anos. Eu tive que voltar para o Brasil em 2019. Na princípio era só para ficar 6 meses, mas acabei tendo que ficar por causa da pandemia, acabei ficando quase 2 anos. É, Resolvi voltar agora porque realmente já não estava mais dando ficar em casa no Brasil sem fazer nada. Então eu achei que fosse o melhor momento, ou talvez o menos pior. Então por isso que eu resolvi vir, comecei a pesquisar, comecei a falar com as agências e resolvi voltar. Então, sobre as agências, eu acabei fechando com a Shourai. Eles tem uma pessoa lá que eu já conheço, que é o John, que me ajudou sempre todas as vezes que eu vim para o Japão a trabalho, foi ele que me ajudou, então é uma pessoa que eu confio. E eles me deram todo o suporte, todas as informações que eu precisei, todo o processo. Vim financiado, passagem, consultoria e tudo mais, então eles me ajudaram com tudo isso. Só não precisei de ajuda com visto porque eu vim com reentre. Fui para o Brasil com reentre, então também foi um dos fatores pelo qual eu precisei vir, porque o meu reentre vence no ano que vem, então não dava para ficar mais tempo. Então, para não perder essa oportunidade, até porque os vistos novos, até onde eu sei, estão sendo bem difíceis de tirar. Tem alguns amigos que estão precisando vir e não estão conseguindo. Então, para não perder essa oportunidade, então acabei vindo. Então, falei com o John, ele me indicou uma empreiteira aqui em Kanagawa. Fiz a entrevista, passei, foi tudo direitinho. E aí eles, depois de muito tempo, eles acabaram marcando a data de embarque e acabei vindo. Então, vamos lá, vou passar um pouquinho as informações para vocês de como é esse processo todo. Vamos falar um pouquinho desde o comecinho, né? Então, para todo mundo que está viajando, acho que independente do país para onde você está indo, você precisa ter um exame RT-PCR negativo.
apresentar já no check-in. Então, para cada companhia aérea, ele muda a duração, né? Então, você precisa, para algumas companhias aéreas, você precisa fazer esse exame 72 horas antes do embarque, para outras 48. Para o meu caso, que foi a Lufthansa, 48 horas antes de embarcar, você precisa fazer esse exame. Então, ele pode ser feito... A agência, né, as meninas da Shorai me indicaram a ACR Diagnósticos, porque é um dos laboratórios que tem uma unidade no aeroporto e, se não me engano, é uma das poucas que emite laudo em japonês, já no formato que o governo japonês exige. Então, elas me passaram essa informação, né, eles me recomendaram a CR Diagnósticos, eu entrei em contato com eles. Eles, como eu falei, eles têm uma unidade no aeroporto, onde o resultado sai em 4 horas. Eles têm uma unidade no Shopping Plaza Mooca, onde o resultado sai em 6 horas. Mas eles também têm, que é uma boa opção para quem mora em São Paulo, eles têm a coleta domiciliar, que foi o que eu fiz. Eu achei melhor, né, para não correr tanto risco de ter que ficar saindo de casa, né, tão perto da viagem. Então, eu acabei fazendo com coleta domiciliar. Agendamento foi tudo super tranquilo, super fácil. Fiz pelo WhatsApp o agendamento. O atendente foi super gentil e atencioso. Me passou todas as informações que eu precisei. Agendei a data, então dá para agendar a data com uma certa antecedência, até melhor. Só que o horário, você só vai saber mesmo um dia antes da coleta. Feito a coleta domiciliar, o resultado sai em até 12 horas. O meu saiu em mais ou menos umas 10 horas. Então, só fica ligado para ter esse resultado a tempo, mas também para não ultrapassar, para não dar mais do que as 48 horas. Então, você tem que ficar um pouquinho atento quanto a isso. Tá? Com relação a preço, não é um teste barato. O teste em si custa R$350. Eles têm um convênio com a Lufthansa que te dá 10% de desconto. Então, no meu caso, saiu por R$315. Eles parcelam se você precisar. E também não tem custo adicional para a coleta domiciliar, o que é muito bom. A agência tinha me passado falando que tinha um valor que precisava ser pago adicional, claro, como que a gente imagina que seria. Mas quando eu confirmei com o atendente, ele falou que eles estão padronizando o atendimento em todas as unidades, inclusive com a coleta domiciliar, e que não teria nenhum custo adicional para isso. E realmente não teve. Então, você pode pagar, com coleta domiciliar você pode pagar até com cartão de crédito, débito, eles levam a maquininha para você pagar lá na hora. Então é super tranquilo. Na data da minha coleta, veio uma moça, também super boazinha, super gentil. O exame foi super rápido, não tem muita coisa para preencher, ela só tem um questionário, você preenche lá na hora, faz o pagamento, exame desconfortável, mas nada, não dói, só é estranho, mas nada que você não consiga suportar. Laudo em japonês, também só para ficar atento. Laudo japonês não é padrão para eles emitirem, tá? Então, você não tem custo adicional para isso, mas você sempre tem que mencionar para eles, seja quando você está fazendo o cadastro lá para fazer a solicitação, ou no meu caso da coleta domiciliar, você tem que mencionar para eles no WhatsApp, menciona também para a pessoa que veio fazer a coleta, menciona que você precisa do laudo em japonês, porque senão eles não vão emitir. Com relação a isso, eu também não sabia direito como é que seria a emissão desse laudo em japonês. A agência tinha me passado a informação de que eu deveria retirar esse laudo em japonês lá na unidade do aeroporto, que as outras duas entrariam na internet e essa do japonês eu deveria retirar lá no aeroporto. Mas quando eu fui confirmar essa informação com o atendente no WhatsApp, ele me falou que não, que na verdade todos eles saem juntos. Então, no meu caso não tinha saído junto, ele foi e corrigiu. Então, realmente sai todos juntos, o português, o inglês e o japonês.
laudo completo já pela internet. Então, se você pediu, se você fez a solicitação e ainda assim não saiu tudo junto, liga lá para eles, porque eles vão corrigir isso na hora e aí vai sair todos juntos. Então, se você quiser já imprimir, já pode imprimir. É sempre bom levar impresso, tá? Porque você precisa ficar mostrando. Então, no celular, e fora que na imigração, eles acabam ficando com o teste. Então, leva impresso, ou leva até 2 cópias se precisar, mas leva e não perde, tá? Bom, aeroporto no Brasil. A etapa do Brasil até que foi tranquilo, relativamente fácil. Você precisa, claro, lá no check-in apresentar o exame negativo, seu passaporte. No meu caso do Renter, tem que mostrar o usuário card também. E aí, procedimento de check-in normal, tá? Uma coisa importante, máscaras. Tanto aqui no Brasil, tanto lá no Brasil, quanto no caminho, né, dentro do avião, para sair do avião, máscara sempre tem que ser a N95 ou a cirúrgica, tá? Máscara de pano, só máscara de pano não pode. E então, se for com a máscara de pano, tem que ir com uma dessas outras por baixo, tá? Porque eles vão parar. Então, na fila mesmo, já para entrar para fazer o check-in, o atendente já me parou, me perguntou se eu tinha outra máscara. E aí eu mostrei, porque eu fui com uma de pano por cima da N95. E dentro do avião também eu tava com a de pano, com a cirúrgica por baixo. Mas acho que a minha de pano era tão grande que não tava dando pra ver a de baixo. Então, mas eu sempre falei que tava com a N95 por baixo, então não tinha problema. Mas só fica ligado porque isso pode ser um problema dentro do avião ou no caminho, tá? Em termos de pessoas dentro do aeroporto, relativamente vazio. Para os padrões para quem conhece o aeroporto de Guarulhos, tá vazio. Mas todas as lojas estavam abertas, duty free aberto. Se precisar comprar alguma coisa, também dá para comprar normalmente, tá? A parte do avião. Guarulhos, Frankfurt, também tranquilo, semi-vazio, tinha até bancos vazios, distanciamento, eu fiquei na fila do meio, tinha 2 lugares no meio vazios, as fileiras dos cantos, os de 3 lugares, o banco do meio também sempre vazio. Mas isso não foi a mesma coisa de Frankfurt para Haneda. O voo já estava bem mais cheio, talvez por ter alguns atletas vindo, o voo estava bem mais cheio. E não tinha distanciamento, pelo menos na fileira do meio, na de 4, que é onde eu tinha pedido, na verdade, justamente por achar que esses 2 bancos do meio sempre estariam vazios, não foi bem assim. Então, só para você ter uma ideia, né, para se preparar, que pode ser que no voo não tenha esse distanciamento. Então, não tem o que fazer. O voo estava realmente relativamente cheio. As fileiras dos cantos estavam normais, né? Tinha o banco do meio sempre vazio, mas a fileira de 4 estavam cheios. Então é só para vocês terem uma ideia e já se prepararem para isso. Aeroporto de Frankfurt. Aeroporto de Frankfurt foi tranquilo. A única coisa que eu realmente achei diferente de todos os outros aeroportos que eu já passei foi com relação à segurança. Então, quando você está indo para o seu portão de embarque, você tem que passar por aquela segurança, onde passa a mala de mão pelo raio-x, você passa pelo detector de metais. E lá em Frankfurt, eles foram bem rigorosos. Então, eu nunca tinha passado por Frankfurt, então não sabia como é que era. Também acho que não ajudou o fato de eu estar atrás de um casal que tinha 3 cachorrinhos na minha frente. Então, foi um pouquinho demorado. Você tem que passar por eles e lá eles estão sendo bem rigorosos com relação a líquidos. Então, quem estiver passando por Frankfurt, olha direitinho o limite de líquidos que você pode levar. Se não me engano, são frascos de até 100 ml. Não adianta você levar frascos maiores com pouco líquido, porque eles não vão olhar, eles vão olhar só o frasco mesmo. Então,
sempre levar frascos de até 100 ml, na quantidade que é o limite mesmo, tá? Sempre coloca tudo junto numa bolsinha transparente ou num ziplock, num saquinho ziplock transparente, e tenta deixar tudo junto, porque lá na hora eles vão pedir para você tirar. Então, só, né, para não perder mais tempo do que o normal, até porque eles olham bastante, eles perguntam se você tem mais algum líquido dentro da mala, e eu acabei, né, às vezes acabo tirando de uma bolsinha para outra, então você perde um pouquinho mais de tempo, você fica meio assustado, mas é tranquilo, assim, é só ter realmente em mente de levar, a respeitar os limites e levar todos juntos para não perder mais tempo do que o necessário, tá? Lá dentro, no portão de embarque, você espera. Antes de embarcar, tem um balcãozinho que eles vão pedir para todos os passageiros passar por lá, mostrando o passaporte, teste de Covid negativo e, no meu caso de reentry, usar o cabo. Então, eles verificam de todo mundo, fazem um visto no ticket e aí dali você pode embarcar normalmente. O aeroporto em si até que estava meio cheio, para os padrões do momento, né, para a situação do momento. Achei meio cheio, todas as lojas abertas. Só uma coisa, a gente chegou durante a tarde, né, nosso voo ia sair de lá umas 6 e pouco. Então, se você precisar comprar alguma coisa lá no Duty Free ou nas lojas do aeroporto, vai um pouco mais cedo, porque tinha algumas lojas já às 4 da tarde já fechando. Então, eu não sei exatamente quais lojas fecham, que horas elas fecham, mas já tinha uma boa parte de restaurante e lojas fechadas às 4 horas da tarde, tá? Fora isso, tudo tranquilo, era só esperar o horário de embarque. Bom, é isso, gente. Essa é a primeira parte do meu vídeo, onde eu falei um pouquinho do exame PCR, de como foi o check-in, aeroporto no Brasil, avião e aeroporto em Frankfurt. Como vocês viram, não é tão complicada essa parte. A parte mais complicada é sim a parte do Japão, é a parte do aeroporto do Japão e o hotel e todo o processo que envolve a quarentena também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. E se você está interessado, então, em como é o processo do aeroporto do Japão e etc., vai para o próximo vídeo. Até a próxima!